Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, vamos falar sobre a cidade que não conheço, mas desejo, né? Esse será o tema do sermão que eu vou pregar hoje aqui para vocês, né? Que nada mais é do que uma história, um estudo, né? Contado aqui. Então, você já imaginou uma cidade, né, que você deseja ou desejaria morar, né? Que você fala, nossa, essa daqui eu moraria sem nem pensar duas vezes, né? É tão perfeita que eu quero morar lá. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, né? Uma cidade que a gente não conhece, né? Porque a gente nunca viu, mas já ouviu falar, né? E que a gente deseja ir porque a cidade é maravilhosa, né? E começa onde? No livro de João. Pode abrir aí sua Bíblia no livro de João 14, do 1 a 3 para começar, né? Então, bora lá. Eu vou ler aqui na minha versão, é a Bíblia King James atualizada aqui, ó. Né? Que essa daqui tem uma letra boa que eu consigo enxergar sem sofrer, ó. Olha, tá vendo? A letra é bem grandinha. Essa letra é ultra gigante, né? Para quem usa óculos, né? Já dá um descanso aí para sua visão. Então, na minha versão tá escrito assim: Jesus, o único caminho. Não permitais que o vosso coração se preocupe, né? Em algumas versões tá escrito turbe, né? Não, né? Como é que é? Não turbe o vosso coração. Algo assim. E aí diz: credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Aqui tá escrito aposentos. Se não fosse assim, eu o teria dito a vós, né? No caso a vocês. Portanto, eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for, o verso 3, e quando eu for, e quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Aqui a gente para, né? Vamos analisar um pouco aqui o que esses 3 versos, né, está querendo nos dizer, né? Que aqui é Jesus falando, né? Que o coração dos discípulos, né, se entristeceu. Tem que corrigir esse negócio de né. Mas bora lá. Então, o coração dos discípulos estava muito triste e preocupado por causa das palavras de Jesus, né? Que ele estava falando que ele ia embora, então ele ia partir. E aí, eles não viriam mais Jesus, né? E onde Jesus ia estar, eles ainda não poderiam ir. E aí o coração deles, né, deu aquela dor, né, de preocupação, falando, mas por que o mestre tá falando essas coisas, né? Por que ele vai nos deixar? Então, aí vem no caso, esse é um dos primeiros versículos que decorrem nos estudos bíblicos, né? Nos meus, né? E esse é muito especial porque de 3, 2 são promessas de Deus, né? Então, dos 3 versos que a gente leu, 2 são promessas de Deus. Que é, no verso 2, Jesus diz: eu vou preparar um lugar para vocês, né? Que quer dizer o quê? Eu vou preparar algo especial para vocês. Então, isso está dizendo para quem? Para mim, para você e para todos, né? Que quiserem e aceitarem
Jesus, né? Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, né? Então, ninguém consegue ir para esse lugar que ele preparou especialmente para você e para mim, se não aceitar Jesus, porque ele é o caminho, né, que vai nos conduzir até este lugar especial que ele fez exclusivamente para cada um de nós. E no verso 3, Jesus diz o porquê. É porque um dia ele vai voltar, né? Ele diz, porque como é que tá escrito aqui? Por quando ele diz que vai preparar um lugar e quando ele for que vos preparar, ele voltará para que onde ele está a gente esteja também. Eu tenho uma versão gravada na minha mente que é a versão ARA, né? Almeida Revista Atualizada. Então, aí quando eu leio nessa daqui, às vezes dá um pane no sistema, né? Porque são versões diferentes. Mas é a mesma coisa, né? A mensagem. Então, Jesus diz que ele vai voltar, né, a esta terra e nos buscar para nos levar para onde ele está, para que possamos estar com ele para sempre, né? Eu tô olhando aqui para baixo que eu tô lendo o que eu escrevi, né? Tá um garrancho, mas tá bom, né? Que é para mim não esquecer os pontos. Então, quantas vezes, né, a gente para pensar sobre isso? Você sabe que não é fácil falar sobre isso, né? Porque a gente vai falar sobre um lugar que a gente nunca viu, nem sequer imaginou, né? E tipo, a gente só ouviu falar porque está escrito. Porque Jesus disse, né, uma vez. Então a gente só pode imaginar e mesmo assim é uma imaginação muito minúscula do que é realmente, de fato, este lugar especial que Jesus preparou para cada um de nós, né? Então, porque se for para 1 Coríntios 2:9, né? Portanto, não é fácil falar sobre algo que ninguém viu, ninguém ouviu ou imaginou, e é o que Deus preparou para nós, os seus filhos, né? Que 1 Coríntios 2:9 fala que mente humana, né, jamais pensou ou imaginou e que ninguém nunca viu, né? Pelo menos até aquela época, ninguém nunca tinha visto, né? E aí, cadê? 1 Coríntios, eu vou achar aqui o verso, né? Procura também aí na sua Bíblia, 1 Coríntios 2:9. 1 Coríntios 2:9. Tá escrito aqui, ó. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Então, falar sobre algo que ninguém nunca viu, ninguém ouviu, ou cadê qual que tá escrito? Ninguém ouviu, ou nem sequer imaginou, é algo, né, que pra gente que a gente tem uma mente finita é complicado. Mas, né, quando chegou na época de Paulo, João, no caso João, né, depois chegou Paulo, ou Paulo e João, né, porque o livro de Apocalipse foi escrito acho depois. Ai, deixa pra lá. Tô fazendo uma mistura. Mas bora lá. Que
Eu vou falar sobre isso mais um pouquinho pra frente. Então, deixa mais pra frente que a gente fala. Então, não tem como o ser humano falar daquilo que nunca viu, ouviu ou imaginou, né? Mas aí a Bíblia vem e fala sobre isso, né? E em Hebreus, né? Procura isso em sua Bíblia, Hebreus 11:16. Hebreus 11:16. Esqueci de deixar marcado aqui. Aqui, Hebreus. Procurar com a mão é complicado, né? Em Hebreus 11, o verso 16. Em vez disso, aguardavam eles pela pátria excelente, ou seja, a pátria celestial. Por esse motivo, Deus não se constrange de ser conhecido como o Deus deles, mas lhe preparou uma cidade. Então, aqui está que está o assunto de hoje, né? A cidade de Deus, a cidade santa, né? Que Deus preparou, não foi ser humano, né? Que preparou. Então foi o próprio Deus que preparou essa cidade para cada um de nós, uma cidade feita especialmente para nós. Então vocês repararão que a conjugação está escrita no passado, né? Está escrito Deus preparou, né? Está escrito aqui no verso 16, ó. Mas lhes preparou uma cidade. Então, né? É glória pura sem mistura, né? Oh, glória! Mas o que isso significa? Que está... Então, o que significa, né, pra gente? Que a cidade já está pronta, né? Então, você sabia que quando Abraão foi chamado a se retirar de Ur dos caldeus e para ir a um lugar que ele nem sabia onde, era o que Abraão tinha na mente, né? Era justamente essa cidade, né? Que você pode ver lá em Hebreus 9, não, 11, o verso 8 e 9. 8 e 9, né? 8, 9 e 10. Aí aqui tá escrito, ó. Pode ver que Abraão já pensava na cidade celestial, nessa cidade que Deus já tinha preparado, ó. Desde Abraão, gente. Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Mediante a fé, peregrinou na terra prometida como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Portanto, aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então, você vê aqui que essa cidade que Abraão já tipo, mirava ali pela fé, né? Ele queria estar ali, já acreditava que estava indo para essa cidade que Deus construiu. Então, para você ver que no caso, a crença, né, da cidade santa já vem desde o Antigo Testamento. Não começou ali com Jesus falando, né?
Não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar-vos um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, desde Abraão já tinha essa promessa e ele cria, né, que estava já indo para essa cidade que Deus, né, tinha construído, né? Então, Abraão teve na terra da promessa em Canaã, mas para ele era terra alheia, porque o verso 10, né, que a gente leu, esse verso deixa muito claro que quando Abraão recebeu o chamado e saiu da sua cidade, ele tinha em mente esta cidade, a cidade santa. Ele queria ir era para este lugar. E por quê, né? Porque ela já está pronta. Então, algumas pessoas tiveram o privilégio de ver essa cidade, né? Moisés olhando de cima de uma montanha, o monte olhando para Canaã. Deus deu uma visão da cidade santa, porque ela está pronta. Então Moisés, ele pôde ver essa cidade santa porque já está pronta. Então já está pronta desde antes da criação do mundo, né? No caso da criação antes da criação. Então, porque na mente de Deus, né, a gente sabe que Deus, ele é onisciente, né? Então ele já sabe de tudo antes que aconteça. Então ele já viu tudo o que iria acontecer, inclusive que Lúcifer ia se rebelar contra Deus, né? E a humanidade inteira ia cair na maldição da morte, né? Porque sem Deus, o ser humano, o único caminho sem Deus é a morte. Porque Deus é o Deus da vida, né? E aí a gente volta aqui para que o apóstolo Paulo também viu essa cidade em 2 Coríntios, voltando aqui de novo para Coríntios, 2 Coríntios 12, o verso 2 e até o 4. Deixa eu segurar o caderno aqui. 2 e 4. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente, Deus o sabe. Mas sei que esse homem, se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei, mas certamente Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é concedido ao homem comentar. Então, deixa eu ver até o 4, né? 4, certo, até aqui. Então, ele foi. Peraí, tá. Então, Paulo, ele tá falando aqui que, indiretamente, né? Que ele foi, né? Eu conheço o homem que foi, né? Então, Paulo, ele ouviu, né? Coisas que ele não consegue entender como que foi, mas ele fala, Deus sabe, né? E aí também ele fala aqui que
no verso 4, né? Que nesse paraíso ele ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é concedido ao homem comentar. Então ele ouviu coisas lá que ele não podia nem comentar, né? E aqui também tem a Ellen, foi levada em visão para essa cidade e quando estava lá, não quis mais voltar, né? Mas Deus disse, você tem que voltar. E quando voltou, tudo aqui era escuro, sem brilho, em comparação com a beleza e com a glória dessa cidade. E também teve esse daqui da Ellen, tem um livro que ela escreveu contando algumas coisas, né, que ela viu, né, com palavras que a gente entenda, né, porque escrever sobre aquilo que ser humano nunca viu é complicado, porque não tem palavras para descrever, né, por isso que Paulo aqui, ele fala que no verso 4, que era palavras inexprimíveis, porque tem coisas no céu que a gente não tem nem palavras para explicar aquilo que Deus mostrou, né, que tem no céu. Então não tem palavras aqui terrestre que descreva aquilo que o céu é, né, a cidade celestial e as coisas que nessa cidade tem. Então, por isso que ele fala que não é permitido, né, falar. Aqui fala como que tá escrito mesmo? Não é concedido ao homem comentar, porque não tem palavras, palavras humanas que consiga descrever aquilo que ele tá vendo, porque não existe na Terra. Então, não tem como falar de algo que não existe na Terra. Não tem como você descrever algo que não existe na Terra. Então, por isso que ele fala essas palavras, né? Mas João foi o mais privilegiado e então escreve o livro do Apocalipse. Nos 2 últimos capítulos ele escreve a Cidade Santa detalhadamente de como está essa cidade, né? E aí, então, vamos lá ver o que João disse, Apocalipse 21. Em Apocalipse 21, verso 1 e 2. Apocalipse 21, verso 1 e 2. Pode abrir a sua Bíblia em Apocalipse 21, 1 e 2. Eu já achei a minha aqui. Tá escrito. Aqui é o João falando que ele viu, né? Então, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra havia passado, e o mar já não existia. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. Então, João viu, né, a cidade santa. Sabe por que o mar já não existe mais, né, que João fala aqui? Quando João teve esta visão, ele estava na ilha de Patmos, né? O mar era aquilo que ele via, o mar era o que separava ele das pessoas que ele amava. Então, ou seja, né? Lá não tem separação. Que ele fala, né? Eu vi a cidade santa decorada para receber o povo de Deus. Então, quando fala adornada, significa que a cidade está enfeitada, né? Está toda decorada, né? A gente gosta muito do Natal, porque no Natal a cidade inteira
inteira fica decorada em vários países do mundo e a gente se alegra com isso porque é muito bonito. Então, imagina a decoração da Nova Jerusalém, né? A cidade santa que Deus preparou e decorou especialmente para cada um de nós. Imagina a belezura dessa cidade. E hoje a gente vai saber como que é, né, essa belezura toda. Então, vocês viram o tamanho dessa cidade? Vamos ver em Apocalipse 20, o verso 16. 20, 16. Apocalipse 20, no verso 16. Uai, eu acho que eu anotei errado. Pera aí, gente, tô procurando. Ah, é 21. Eu anotei aqui 20, mas é Apocalipse 21, verso 16, né? Que fala: a cidade era quadrangular e de comprimento e de largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento, a largura e a altura era também iguais ao comprimento. Então, imagina uma cidade com formato de cubo, né? Acho que todo mundo já viu aquele cubo mágico, né? Tem medidas iguais de todos os ângulos e lados. Então, essa é a Nova Jerusalém. Ela é um formato de cubo, né? Geralmente a gente vê imagens da Cidade Santa como se fosse um castelo. Mas, né, a Bíblia deixa bem claro que é um cubo, né? Um quadrado perfeito de todos os lados. Então, você sabe quanto mede um estádio romano? 185 metros. Faz a conta de 12.000 vezes 185 metros, né? Vai dar cerca de 1.220 deixa eu ver aqui. É só você fazer a conta assim. 12.000, né, vezes 185 metros, vai dar 2.220 quilômetros, né? Isso é quase 6 vezes a distância entre São Paulo e o Rio de Janeiro. Imagina, 6 vezes. São Paulo e Rio de Janeiro, a distância ali. Já imaginou uma cidade desse tamanho, né? É uma cidade, gente. Não tô falando de um estado todo, não tô falando de uma cidade, né? Aqui é a cidade de São Paulo. Eu moro em São Paulo. Então, a cidade de São Paulo é considerável grande, né? Rio de Janeiro é um pouco menor. Imagina 6 vezes a distância, né? De São Paulo ao Rio de Janeiro, pois é o tamanho, né, dessa cidade. Aí aqui, não sei se essa medida é só um lado, né? Se é só um lado de uma das medidas, ou se é o tamanho total, né? Então, no mundo existe daquela. Ixi, aqui eu escrevi. Então, do mundo não existe nada que se compare, né? A magnitude dessa cidade. E diz mais: é uma cidade cúbica perfeita, com a mesma medida em todos os lados, largura, comprimento, altura, é muito grande, né? Curioso que quando vamos ao santuário, né, no Antigo Testamento, vemos que o lugar santíssimo é um cúbico. Ele tem a mesma medida e largura, comprimento e altura. Então,
quando, né, a gente fala de estudar o santuário, porque o santuário nos mostra as coisas do céu, né, mostrando ali no serviço diário do santuário o que está acontecendo lá hoje no santuário do céu. Então, é claro que algumas partes já se cumpriram, né, como a gente sabe, porque Jesus já veio, cumpriu algumas partes da profecia, então algumas partes já estão cumpridas. Só que tem a outra parte, né, que é o juízo investigativo, né, que está acontecendo e está terminando, né? Se você não sabe, tem vídeo aí no canal explicando sobre o juízo investigativo. Depois dá uma olhadinha aí para você, se você não conhece sobre o assunto, né, para você entender um pouco mais sobre isso e o que fala, o que esse juízo, né, tem a ver com a gente. Então, isso me leva a acreditar que a cidade santa, a Nova Jerusalém, é apenas um lugar santíssimo, né? Então, não é o lugar santo e santíssimo, é só o lugar santíssimo, porque o lugar santíssimo, ele tem a mesma medida, né, que está falando aqui no livro de Apocalipse. No caso, estou falando assim de largura, comprimento, altura, todas essas coisas. Porque no livro de Apocalipse aí dá a medida exata, né? Porque no santuário terrestre não era esse tamanhão todo. Ela se lembra que era só uma sombra do verdadeiro, né? O verdadeiro é gigantesco, porque logo mais a gente vai falar sobre isso. Então, e não para por aí, né? No verso 4, Deus diz tudo o que a gente compreende bem. Por quê? Porque não temos compreensão de um lugar perfeito como o céu. O verso 4, né? 21, verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque a antiga ordem está encerrada, né? Então, qual é a antiga ordem, né? Que o salário do pecado é a morte, né? Então, com a entrada do pecado, entra também a maldição do planeta, da humanidade que existiria ali no planeta Terra. Então, essa ordem já passou ali, que o livro de Apocalipse está falando, né? Mas ainda continua porque a gente ainda está no processo da profecia. Mas a gente está vendo aqui que quando terminar de se cumprir as profecias do livro de Apocalipse e Jesus voltar, né, nas nuvens do céu para nos buscar, esse verso aqui se cumprirá, né, que fala que não haverá mais, que ele enxugará dos olhos toda a lágrima, né? Porque quando Jesus voltar, não haverá mais morte entre o povo de Deus, né? Porque os ímpios, depois do milênio, serão mortos porque escolheram a morte do que a vida, né? Que a vida é Jesus, né? Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, né? Então, quem crê em mim, né? Então, já parou para pensar você morando em um lugar assim onde não tem farmácia, não tem açougue, não tem mercado, não tem cemitério, não tem cadeado, não tem fechadura, não tem hospital, não tem delegacia? Já pensou? E é bom ou não é para você, né? É bom ou não é? Para mim é excelente, né? Não ter esse monte de coisa ruim para pessoas se preocupar. Eu lembro quando eu morava lá no interior do norte, lá na Fortaleza, né?
E aí a gente dormia com a janela aberta, a porta aberta, né? Não se preocupava, porque era seguro. Hoje vai fazer isso, né? A pessoa acorda até do lado de fora de casa e se acordar. Então, hoje o mundo tá né, num caos de todas as espécies, né? Porque é caos na política, caos na moralidade, caos na saúde, caos em tudo que você imagina. Tá uma bagunça geral, né? Então, aqui, então, que qualidade de vida tem essa cidade? Maravilhosa, né? Calma que tem mais, né? Apocalipse 21, o verso 17. Vamos ver, 21, 17. Ele mediu o muro e deu 65 metros de altura, de acordo com a medida humana que o anjo estava usando. Então aqui diz que essa cidade tem uma muralha. Então todo mundo acredita, né, que já ouviu, pelo menos pelo celular ou computador, a muralha da China, né? Então, comparada com a muralha da China, a cidade santa, né, a muralha da China parece um tijolinho, de tão grande que é a muralha da cidade santa. Quer ver, ó? A medida é 144 côvados. Sabe quanto que mede um côvado? Entre 45 centímetros a 50. Isso dá mais ou menos 70 metros de altura. Então, 70 metros de altura. Então, é muito alta a muralha, né? Mas essa muralha não está lá por segurança, que é geralmente a muralha da China ou as muralhas que se constrói no mundo, né? É para proteção. Na cidade celestial, essa muralha não é para proteção, né? A muralha, ela existe para enfeite, né? Para decorar com adorno a cidade. Quer ver? No verso 18 e 19. O verso 18 e 19, ó. O muro era todo feito de diamante. Imagina uma muralha para defender feita de diamante, não faz sentido. Então ela é para decoração, né, para enfeite. Então ela é feita de diamante e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados com toda espécie de pedras preciosas. Imagina o brilho desse muro, né? O primeiro fundamento era de cristal de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda. Aí aqui o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso. Gente, que doido. O 11º de jacinto, o 12º de ametista. Então, são 12 fundamentos de pedras preciosas. Imagina só o brilho da cidade. Por isso que quando a Ellen viu, né, tanto brilho, tanta coisa linda, reluzente, ela não quer voltar mais não. Você é doido? Voltar para aquele caos lá? Tô fora, eu quero ficar aqui. Até eu. Até uma criança mais bestinha que fosse, não ia querer voltar, mas de jeito nenhum. Né? Até o mais
milionário que fosse aqui na Terra, não ia querer sair de lá para ficar aqui de novo. De jeito nenhum. Aí aqui, onde é que eu parei, gente? Cadeira, né? Aqui. E quando você coloca mais essas pedras na sequência bíblica, vocês têm as cores do arco-íris. Então já imaginou o brilho tão bonito dessa cidade? Porque os fundamentos, né, da cidade santa é de pedras preciosas. E quando você olha assim, vê aquele brilho, aquelas luzes do arco da aliança, né? O arco-íris. Então, João, quando viu essa cidade, ele descreveu os fundamentos da muralha conforme essas pedras preciosas, porque era aquilo que ele conhecia. Então, ele descreve aquilo com coisas que ele já viu e existe aqui na Terra. Mas o que ele viu de fato é muito superior, né, do que a gente possa imaginar pela descrição. Lembra que no céu tem coisas que não tem palavras que possa descrever, porque na Terra não existe essas coisas. Então, ele fez um baita de esforço para poder explicar isso daqui, né, pra gente. Porque deve ser muito, muito, muito mais superior a beleza disso que a gente possa imaginar. Então, na natureza tinha as cores que ele viu embaixo da cidade. Para ele, parecia que ela estava repousando sobre um arco-íris. E isso é lindo demais, né? Corre para o verso 12. Vamos ver o que o verso 12 está dizendo. 12. Tinha um sólido e altaneiro muro com 12 portais e 12 anjos juntos aos portais. Nessas portas adornadas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Então, aqui, se a muralha tem 70 metros, né, que a gente viu, de altura, imagina o tamanho dessas portas. Não, e tem mais. Elas são enormes, sabe por quê? Vou te dizer. Ó, porque depois do milênio, todos nós que vamos passar pelas portas da cidade, todos nós teremos quase 5 metros de altura, né? Porque Adão, ele tinha 4 metros e pouco, né? Então, a gente arredonda para mais ou menos 5, só para você ter ideia. Arredondando assim, para você ter ideia da altura que a gente vai chegar, né? E a mulher é um pouquinho mais abaixo, né? Que a mulher bate na altura da orelha. Então, se o homem tem, sei lá, 4 metros e meio, a mulher vai estar só um tiquinho só menor, né? Ô glória, né, pra gente? Que é tudo baixinha, né? Eu tenho 1,60 m. 59. 59. A gente arredonda, 1,60 m. Então, pra gente, né, vai ser a glória, porque a gente vai ficar super alta, né? Vai nem precisar usar salto pra ficar altinha ali. Então, hoje somos baixinhos, mas quando Jesus vir, ele vai ressuscitar os salvos, né? Lembrando que a primeira ressurreição é a dos salvos, né? E ele irá ressuscitar baixinhos e nós, os vivos, iremos com ele baixinhos. Mas após o milênio, teremos de voltar o tamanho original, quase 5 metros de altura, né? Que é cerca de 4 metros e meio para mais. É de altura, então cresceremos durante o milênio no céu.
Então, se você não sabe desse assunto, tem vídeo aqui no canal para vocês, né, entender um pouco mais sobre o milênio, né, que são os 1000 anos. O milênio são os 1000 anos, tá? Só que tá falando de forma diferente, né, milênio, porque se refere a 1000 anos, mas é a mesma coisa, né, tudo 1000, entendeste? E aí, a gente vai, durante esse milênio, os salvos que foram ressuscitados, os salvos que foram transformados no abrir e fechar de olhos, vão estar com Jesus no céu, no juízo de comprovação. Hoje existe, que no caso, hoje está acontecendo, o juízo de investigação. E aí, no milênio, acontece o juízo de comprovação. Se você não sabe sobre esse assunto, tem vídeo aqui no canal também para você. E bora continuar. Eu imagino que as portas tenham no máximo 10 metros, né? No caso, eu tô falando, né? Imagino que seja. Porque os anjos passam pelas portas, né? Os anjos têm o quê? 6 metros de altura, por aí. Jesus também, portanto, tem que ser muito grande. Então, Jesus, ele está um pouco maior do que os anjos. Então, se os anjos têm cerca aí de 6 metros, né? E aí Jesus é um pouco maior que isso, então a porta tem que ser maior que isso, né? Porque as asas dos anjos são gigantescas, né? Então, e a gente também vai ser grande. Então eu imagino que tenha no mínimo, assim, mínimo também não, mas cerca de 10 metros de altura essa porta, né? Para poder a gente passar tranquilo. E aí, no verso 12 e 13, né? Continuando aqui, falando sobre as portas. Vamos ver o 13 que a gente viu, o 12, né? O 3 diz: assim havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. Então, existe... deixa eu ver aqui como eu explico. Vamos pegar um quadrado. Bom, vamos pegar esse espelho aqui. Tá quebradinho. Imagina que isso daqui é um quadrado, certo? Imagina que é um quadrado. E aí tem 3 portas desse lado, 3 portas desse lado, 3 portas desse lado e 3 portas desse lado, certo? E aí, bora lá, continuando. E aí, diz que essas portas, né, são pérolas, né? Eu não sei se eu cheguei a ler aqui. Olha aí. 12 portais. Ixi, perdi o verso. Então, mas aí, que a coisa eu acho lá na frente depois. Então, essas portas, né, são pérolas. Então, imagina o tamanho dessa pérola. Porque tem que ser uma pérola de mais ou menos, né, 10 metros de altura para poder a gente entrar, né, sem bater a testa. E imagina o tamanho dessas pérolas, né? E isso é impressionante, né? Porque geralmente a gente vê aqui que existe as pérolas, né? Que vem da ostra. E as pérolas geralmente é pequenininha, né? Então, às vezes aparecem umas pérolas assim, mas é muito raro. Imagina uma pérola de mais ou menos 10 metros. 10 metros, né? De circunferência. Então, é uma pérola grande, né? Maciça. Imagina, se tivesse uma pérola dessa aqui, né? Acho que o povo ia se matar pra ser dono dessa pérola. Porque o povo é tudo doido por dinheiro, né?
E lá não. Lá as portas serão de pérola, meu bem. Né? Puro luxo. E agora vamos para a parte mais, né, gostosa da cidade. Da cidade santa. Apocalipse 22, 1 e 2. Qualquer coisa, gente, eu deixo o verso que eu esqueci de anotar, onde que tá escrito que as portas são pérolas, tá? Depois eu escrevo. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que translúcido como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. De uma à outra margem do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, de mês em mês, e as folhas da árvore servem para a cura das nações. A cura das nações? Como assim? Ela tá no céu e vai ter gente doente. Bora lá. Então, aqui fala que vai ter a árvore da vida, certo? Então, imagina essa árvore em forma de arco, né? Ou bóveda, né? Que faz aquele, tipo esse negócio aqui assim atrás, né? E o rio passa no meio. Então, tem um tronco desse lado que faz uma curva e tem um tronco desse lado que faz uma curva e ela se emendam. Como isso eu não sei. Só sei que existe, né? E é do céu. Essa árvore aqui se chama árvore da vida, né? E no meio da árvore corre o rio da vida. E diz aqui que produz 12 frutos, né? Todos os meses. Então, uma vez por mês vai ter fruto, então vai ter festinha e comidinha. Por quê? Porque Deus é um Deus de festa. Aqui nunca ouvi falar de uma árvore desse jeito, né? Pelo menos eu nunca vi. Eu sei que tem gente que molda, né, o tronquinho das árvores quando é tipo brotinho, né? Que pega um ferro e amarra ali no ferro para ela crescendo com aquele formato. E aí a árvore fica daquele formato. Mas aqui a árvore tem seu formato, né? De arco. Porque o rio da vida passa ali pelo meio. Então, será que todo mês será o mesmo fruto, né? A gente pode perguntar, né? Pelo menos. Porque Deus, né? É um Deus de festa, Deus que ele cria tudo do nada. Então, ele pode fazer de uma árvore dar frutos diferentes, né? Por que não? Então, bora lá. Ou será que todo mês é um fruto diferente, né? No caso, foi o que eu disse. Então, será que é o fruto igual ou um fruto diferente todo mês? A gente ainda não sabe, né? Mas é legal, né? Se fosse um fruto diferente todo mês, a gente ia ter festinha com frutinha diferente todo mês. Agora a gente vai para Isaías 66. Isaías 66, eu passei. Passei foi demais. Isaías 66. Opa. Profetas. Isaías 66. Tá chegando. 66, o verso 23. O verso 23 está escrito: E acontecerá que toda a humanidade virá, se inclinará diante de mim e adorará minha pessoa, desde uma festa de lua nova a outra, e desde um sábado, na minha Bíblia está escrito sabat, né? Sábado a outro. Palavra do Senhor. A minha versão está escrito Yahvé ou Yahweh, né? Não sei qual é a pronúncia aqui no original, né? Hebraico ou aramaico, mas é aquela
palavrinha de YHWH. É essa palavra. Então, aqui tá falando que todo mês, né? E todo sábado, a humanidade virá adorar Deus diante dele, né? A palavra de Deus está falando isso. E sabe por que está escrito isso lá? Porque o nosso Deus é um Deus de festa, né? Lembra que Jesus começou o ministério numa festa de casamento, né? Então, a Bíblia, né, em si, ela fala no começo de um casamento, né, de Adão e Eva, e no fim o casamento de Jesus com a sua igreja, né, o noivo e a noiva. Então, o contexto aqui também tem a ver com casamento. E nada mais faz sentido, né, do que Jesus começar logo o ministério dele no casamento. Então, na festa, uma vez por mês, Deus vai reunir todos os seus filhos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Então, uma vez por mês vai ter festinha no céu. Festa no céu. Né? Deus vai reunir todos os filhos deles, né? Que aceitou Jesus. E porque Jesus é o nosso pai adotivo, né? Que é o que diz a Bíblia. Postei até foi hoje. Postei hoje ou foi ontem? Acho que foi ontem, né? No Rose, Oração e Bom Dia. Tá lá no post de ontem falando sobre isso, né? Que Jesus é nosso pai adotivo, porque ele morreu por nós, né? Deu o seu sangue por nós e nos adotou. Então nós seremos filhos de Jesus, né? Eu literalmente, porque meu sobrenome também tem. E aí, numa grande mesa para comer do fruto da árvore da vida, e uma vez por semana, Deus vai reunir todos os seus filhos ali para um grande culto de louvor e adoração, né? Porque nosso Deus é um Deus de festa, né? Continuando, diz que as folhas da árvore são para a cura dos povos, né, Ana? Como assim? Né? Se Deus falou que vai tirar dos nossos olhos toda lágrima, a morte não vai existir, não vai ter mais pecado, não vai ter mais nada, essas coisas, como é que esse negócio aí de cura no céu, né? Vai ter doença, né? Não sei. Aqui vamos ver. Mas que doença é essa então, né? Porque Deus disse que lá não vai ter isso. Então tá falando aqui que vai ser cura das nações? Como assim? Então as folhas são para curar os últimos resquícios do pecado. Que resquícios são esses? A nossa estatura. Lembra que a gente vai sair daqui toquinho de gente, né? Durante os 1000 anos, a gente vai estar onde? No céu, na casa de Deus, na cidade santa que Ele preparou para cada um de nós, especialmente decorada, a coisa mais linda que você nunca viu na sua vida, mas você quer, entendeu? Então, a gente vai sair daqui toquinho de gente, né? Super pequenininho, mas durante os 1000 anos a gente vai comer lá, né? Vai se exercitar lá, vai estar na presença de Deus, vai estar, nossa, revigorado todos os dias. E o que a gente vai fazer aqui? Vamos dar uma olhada aqui. Então, já imaginou quando Jesus voltar? Vai ter Adão com quase 5 metros, né? Então, a gente coloca aí 5 para arredondar, mas é 4 metros e pouco, né? Tipo, 4,5 metros, por aí, subindo. E nós com 1,50 m, né? Tem gente que é até menor ainda, né? Tem gente com centímetros, né? Eu já vi, tem uma, acho que é a mulher menor do mundo, né? Tem acho que 59 centímetros. Ou é 69, não lembro.
mas era até muito pequenininha. Então imagina Adão olhando para aquele toquinho de gente. E ele, né, por conta do pecado também, ele viveu quase 1000 anos, deve ter encolhido também um pouco. Então, deve ter ficado com uns 4, 3 metros, sei lá. E aí ele olha pra gente, fala, vixe, né, olha o que o pecado fez. Fala, olha o que foi que eu fiz, né? Desgracei a vida de todos os meus descendentes. Né? Aí o negócio vai ficar estranho. Mas é claro que, né, a gente vai crescer. Então aí vai ter uma diferença estatural aí. Não sei se essa palavra existe. Mas vai ter gente, um pouquinho de gente, mais ou menos, um pouquinho mais alto e um pouquinho mais alto. E aí vai misturar com o povo antigo, né? Que era 3 metros, 4 metros, né? Adão com 4,5 metros por aí. Então vai ter uma escadinha, o raw, descida, só descida, raw. Né? Então, nós, durante um milênio, né, que são os 1000 anos, deixando claro, né, vamos comer das folhas da árvore da vida e elas vão fazer a gente crescer a estatura original, né? Ô, glória! A gente vai ficar, ó, coisa mais linda de Deus, né? Imagina, tipo, a gente vai ressuscitar. Quem é gordinho fala, nossa, eu sempre quis ter uma cinturinha de Barbie, nunca pude. Aí no céu, a gente vai se alimentar direito, vai fazer exercício, vai fazer um monte de coisa. A gente vai crescer, né, por causa da folha da árvore da vida. Nossa pele vai estar, olha, glow total. E aí, nosso corpo vai começar a crescer, esticar, nossa cintura vai afinar, os peitos vai ficar, ó, né, a bundinha assim, empinadinha, durinha, as coxinhas assim, ó, top de linha, né, só arraso, é demais. E aí, né, some o último resquício do pecado. Engasguei. É muita emoção. Os homens com quase 5 metros de altura e as mulheres um pouquinho só mais baixo, né? Coisa de, sei lá, uns 10 dedos, né? Acho que uns 10 dedos só. Não, 5 dedos só, menor, né? Que o homem. Por aí, né? Não sei, porque eu nunca vi a Eva. E é isso aí. Hoje usamos saltos, né? Para ficar mais altas. Ilusoriamente, né? No céu não vamos precisar, amém, né? Não vamos precisar ficar com os pés doendo para ficar mais alto. Mas depois do milênio, né? O que vai acontecer? Porque nós vamos continuar comendo do fruto da árvore da vida. Você sabe porque que a gente vai continuar comendo? É para a sua saúde, né? Mas em que sentido, né? Porque lá não vai ter ninguém doente, certo? Quando você acorda, né, de manhã, você come porque você está doente? Não, né? A gente não come de manhã porque tá doente. A gente tá com fome, né? Mas a gente come porque a gente precisa comer por causa que a gente tem que ter uma saúde ali, né? Boa. Então a gente come aquilo que a gente tem, né? Porque nem todo mundo tem fruta, legumes, sei lá, um bolo e um monte de coisa pra comer. A gente come aquilo que tem, na medida possível. Mas a gente não come porque tá doente, a gente come porque, né, pra saúde, né? Quem não come morre. Então, porque você come,
né? Que é para manter a saúde, não é? Não é por isso que vamos comer o fruto da árvore da vida por toda a eternidade. Então, a gente vai comer o fruto da árvore da vida para manter a saúde. Então, para manter a vida eterna, certo? E também para manter a nossa saúde espiritual, porque toda vez que você e eu comermos o fruto dessa árvore, é como se Deus estivesse dizendo assim: olha, você não tem vida inerente por você mesmo, você não tem imortalidade inerente, né? Isso significa, você não vive sozinho, sem mim, entendeu? Eu te dou a vida, né? Eu que te sustento vivo, né, pessoinha? É claro que com outras palavras, né? Então, no princípio, o homem tinha a imortalidade condicional, mas na volta de Jesus, o homem terá a imortalidade permanente, mas a imortalidade inerente nós nunca vamos ter. Nós sempre dependeremos de Deus, ou glória, né? Porque se a gente for depender da gente mesmo, é só desastre e o mundo tá aí provando que é verdade, né? E toda vez que nós comermos da árvore da vida, vai servir para nos lembrar que esta vida que nós vivemos só temos unicamente, exclusivamente, porque Deus partilha o princípio da vida que somente Ele tem conosco. É para a nossa eternidade e gratidão lembrar que Jesus disse, né? Que muitos virão do Oriente ao do Ocidente ao Oriente, do Norte ao Sul, para se sentar à mesa com Abraão. Era disso, né, que Jesus estava falando. Desses encontros mensais que teremos nessa cidade, para todos juntos comermos do fruto da árvore da vida. E a Ellen Cohen, ela também fala disso, né? Ela disse que viu quilômetros e quilômetros de mesas postas. Sobre essas mesas salvos de como é? E, né, salvos. Gente, eu escrevi aqui, eu não tô conseguindo entender. Salvos de... Gente, não tô conseguindo entender o que eu escrevi. Então, nessa quilometragem de mesa posta, imagina a mesa posta do céu, gente, coisa mais linda. Não consigo nem imaginar, mas já tô falando que é linda porque deve ser. Então, os salvos, né, eles vão estar ali, né, para comer o fruto da árvore da vida, né? Eita, já deu uma hora. Então, nosso Deus é um Deus de festa, né? E aí, fico imaginando como será a música celestial. Gente, eita, ainda tem 2 folhas. Então, fico imaginando como será a música, né? Porque aqui a gente escuta umas músicas, acha linda, maravilhosa, né? Top demais. Imaginar as músicas do céu, os anjos cantando, né? Afinadíssimo, né? Que tem anjo que consegue cantar mais de 2, 3, 4 vozes assim ao mesmo tempo. Não sei como isso é possível, mas, né? Anjos conseguem ter essa capacidade de cantar desse jeito. Então, você já ouviu? Tem uns privilegiados que já ouviram, né? Quem? Né? A Bíblia prova isso, tá, gente? Não tô inventando, não. Os pastores da colina de Belém que ouviram o coro angelical no momento do nascimento de Jesus, né? Isso daí você lembra, né? O nascimento de Jesus, todo cristão deve saber. E acho que até uns que não é,
também conhece por causa aqui do Natal, né? Então, acredito que todo mundo saiba dessa história dos pastores de Belém que ouviram os anjos cantando. Glória a Deus nas alturas, né? Paulo, que esteve lá nessa cidade, João, que ouviu o cântico dos 144.000, Ellen, que ouviu também essas coisas, tirando eles, tem um testemunho de um senhorzinho. Ah, esse daqui eu vi. Tem um testemunho de um senhorzinho, né? Acho que é testemunho do ex-falcão. Se você olhar no YouTube aí, se inscrever, você vai ver. Então, ele também ouviu os anjos cantando. 3 anjos. Mas a cidade santa, só esses 4 que ouviu a música celestial. Então, ninguém é capaz de dizer qual é a música que Deus aceita e qual não é, porque ninguém conhece a música celestial. Então, esse assunto de música, né, é muito complicado, né? Falar nas igrejas. Porque como o ser humano, né, não viu, então não tem como saber. Mas, né, quando você vai pelo princípio bíblico, você tem uma direção ali, né? Então, basta você estudar e conhecer a palavra de Deus, que você, orando, é claro, pede para o Espírito Santo que ele vai te mostrar a música que Deus aceita e a música que Deus rejeita, né? Se você orar para Deus pedindo a verdade, você peça a verdade e Deus vai te mostrar. Deus disse em sua palavra que os salvos todos terão palmas de vitória e uma harpa nas mãos, resplandecente, né? Não é só uma harpazinha, não, é uma harpa resplandecente. Quanto tempo você acha que demora para aprender a tocar uma harpa? Muitos anos, não acredito. Mas no céu, quando os anjos derem o tom, nós tocaremos divinamente, né? O anjo fala assim, ó, tim, e a gente, ó, né? Divinamente. É igual quando os apóstolos receberam o batismo do Espírito Santo, que eles falaram outras línguas, né? Idiomas, divinamente, porque eles falaram no idioma materno, como que é? Idioma tipo o lugar quando a pessoa nasce naquele lugar, aí fala o idioma, esqueci o nome, como que é? Eu acho que eu anotei aqui. Bom, lá no Pentecoste eles falaram, né? Então, eles aprenderam 16 idiomas, né? Tá lá registrado na Bíblia, no Pentecoste, acho que é 2. E aí, eles falaram como se eles tivessem aprendido desde que nasceu. Então, eles falavam sem sotaque nenhum. Por isso que ele fala, oxe, não são esses os varões todos galileus? Como a gente escuta ele falar na nossa própria língua materna? É materna? Acho que é isso. E aí, né, eles ficam espantados, porque, tipo, eles nem faculdade têm. Como assim? Tá falando o meu idioma? Né? Tipo, na linguagem de hoje. Falando, né? Então, da mesma maneira acontecerá conosco ao anjo dar o tom, tocaremos perfeitamente, como se tivesse aprendido desde criança, né? Você já imaginou os encontros nessa cidade? Quem você gostaria de encontrar nessa cidade, né? Eu quero encontrar, né? Depois de Jesus, é claro,
José. José, e também quero encontrar o... Qual é o nome dele? O marido da Ruth, né? Boaz. Quero encontrar Ruth e Boaz. Quero encontrar esses dois. E também outros, né? E, mas assim, de primeira assim, né? Jesus, depois José do Egito e Boaz. Agora aqui. Cadê? Ah, qual personagem bíblico você gostaria de encontrar, né? Já acabei de falar. Porque todos nós temos um personagem bíblico favorito, aquele que nos identificamos mais, certo, né? Todo mundo tem. É impossível você ler a Bíblia e não ter nenhum que você se identifica mais, né? Que você goste mais. Mesmo sem nem conhecer, né? Que a gente nem conhece esse povo, né? Mas já é da nossa família. E a gente quer conhecer. Que mais aqui? Hoje podemos ler, mas quando estivermos na cidade, você vai conhecê-las pessoalmente. Você vai aprender a abraçar, você vai poder abraçar, beijar, ouvi-las, falando o que ela sentiu. Imagina os encontros que vamos ter nessa cidade, né? Agora tem um encontro que vai acontecer na cidade, que esse vai ser o maior de todos os encontros, né? Você já deve estar imaginando quem, né? E esse encontro vai ficar gravado na sua mente, nem em toda a eternidade você vai esquecer esse momento. Sabe que encontro é esse? Imagina comigo, um lugar bem destacado onde todos podem ver, né? Imagina como se fosse um estádio de futebol, né? Que é mais simples da gente imaginar, que né, tem aquela arquibancada no alto e o pessoal jogando lá embaixo. Então imagina que ali naquele centro vai acontecer esse encontro. Ó, onde todos podem ver. De um lado entra o primeiro participante desse encontro. Ele viveu aqui mais de 900 anos. Quando ele foi criado, ele tinha quase 5 metros de altura, mas ele foi afetado pelo pecado e ele encolheu também um pouco. Quem é? Adão, né? Então Adão entra ali, ele foi o primeiro participante. Ele entra de um lado, né? Do lugar ali que todo mundo tá atento, olhando para aqui pro centro. E do outro lado, quem que vem? Entra o segundo Adão, né? Que é Jesus. E agora Jesus e Adão se olham e eles vão caminhando um em direção ao outro. E quando se encontram no meio dessa plataforma, né? No centro ali, Adão tira a sua coroa e coloca aos pés de Jesus. E se ajoelha diante do seu Criador e chora, né? Porque ele viu o estrago que a decisão dele causou em toda a humanidade. Então, ele reconhece o seu Criador, que agora está diferente, né? De como ele conheceu Jesus, com um corpo humano, com mãos e pés furados, marcados pelos cravos da cruz, que se preocupou e que se preocupou de tirar de nós todos os traços do pecado, mas ele mesmo irá carregar para sempre as marcas da consequência da nossa desobediência, por conta do pecado que cometemos. E Adão chora porque foi por causa do seu pecado que o Senhor está diferente,
com as mãos e os pés furados, e ele chora porque ele se lembra do seu pecado. E Jesus, olhando para Adão, né, ele se abaixa e, como um pai, toma-o pela mão e o levanta e o abraça e diz: filho, que saudade, né? E então Jesus lhe mostra todos os restaurados, e você e eu estaremos lá para a glória de Deus, né? Amém. Acenando para eles felizes e contentes. E Jesus dirá: aqui está a sua descendência. E Jesus falará a nós: vinde benditos de meu Pai, e possuí o reino que vos foi preparado. Vos foi preparado. E então Jesus mostra a Adão e a Eva o jardim, e todos nós observando tudo. Jesus pega um fruto da árvore da vida e dá para Adão e Eva. E eles comem novamente do fruto da árvore da vida, que eles comiam livremente do jardim do Éden. E os olhos de Adão se abrem e Adão começa a reconhecer cada folhinha, né, da árvore da vida. O jardim do Éden estava aqui na terra até o dilúvio, né? Não sei se vocês sabiam disso, mas até o dilúvio o jardim do Éden estava aqui na terra. Antes do dilúvio, Deus tirou e o levou para a cidade, e ele estava lá, e ele está lá na cidade como um memorial, uma recordação do plano original de Deus, do lar dos nossos primeiros pais. Esse encontro vai ser extremamente impressionante, né? Imagina os dois Adãos, um de frente para o outro. Um levou a humanidade para a morte, o outro levou a humanidade para a vida. Glória a Deus, né? Para terminar, sabe o que me deixa impressionada? Né? Já tá terminando, essa é a última folhinha. Né? Já estamos 1h20. Ixi, 22. É saber que essa cidade linda está pronta, mas vazia, né? Imagina, Deus já preparou essa cidade, ó, muito tempo atrás. Antes dele vir, a cidade já estava pronta, né? Para você ter ideia. E aí ele vai falar: vou preparar a cidade agora, né? Mas não é preparar, tipo, vou construir, né? Porque a cidade já estava pronta. Ele ia o quê? Decorar a cidade agora para receber a gente, né? Cada coisinha que a gente gosta, falar: eu gosto de muitas flores, né? Nossa, eu sempre quis uma cama tal. Eu sempre quis tal coisa. Então, Deus vai preparar um cantinho ali, especialmente do jeitinho que você sempre quis. E muitas vezes nem sabe, né? Mas Deus sabe e conhece seu coração. Então, ele foi lá dar aqueles últimos detalhes, né? Decorar, perfumar, deixar tudo lindo. A gente chegar lá e falar: nossa, o Senhor realmente me conhece. Eu amo isso daqui. Então, e sabe por que está vazia? Porque os homens e mulheres não querem morar lá. Preferem continuar morando nessas casas que eles mesmos construíram, né? A ingratidão do ser humano com Deus, que estão trocando por herança por coisas sem valor, que assim como Esaú trocou a sua herança por um prato de lentilha, que assim como Judas trocou essa herança por 30 moedas de prata, homens e mulheres hoje estão trocando essa herança por coisas sem valor, trocando sua herança por um copo de bebida, por um ingresso no cinema, por uma noite em uma festa,
numa balada, numa boate, por uma porção de drogas, por alguns momentos de prazer com uma mulher ou um homem fora do seu casamento, por preferirem permanecer na mentira. Isso é impressionante, a ingratidão da raça humana para com Deus, que desprezam a herança que foi comprada pelo sangue precioso de Jesus Cristo, nosso Criador. Então, imaginem aqueles que vão apenas ver essa cidade. Eles vão ver tanto ouro e não vão ficar ricos. Vão ver tanta luz e não serão iluminados. Aqueles que vão ver tamanha salvação e estarão perdidos. Aqueles que vão ver a pátria celestial e serão expulsos dela, né? Que Jesus vai falar: apartai-vos de mim, vós malditos que praticais a iniquidade, né? O mal. Imaginem a mansão que Deus preparou para você. E na frente da mansão, uma placa com o seu nome escrito. Imaginou? Agora imagine o anjo e o teu anjo da guarda retirando essa placa e com a cabeça baixa ele se entristece e ao ouvir a voz de Jesus dizendo, ele ou ela, né? Não quis morar na casa que eu preparei com o preço do meu sangue. O anjo, ele ou ela, né, também preferiu morar na casa que eles mesmos construíram com as suas mãos, seu trabalho e continuar na terra. E o anjo chora, né? E aí você acorda e ufa, era apenas um sonho, uma imaginação, amém? Mas, né, a gente sabe que isso pode acontecer. Jesus pergunta agora, filhos, vocês aceitam morar na mansão que eu os preparei? Sim, né? Amém, glória a Deus, claro, né? Nessa cidade, pensando em você, que foi construída com o preço do meu sangue. Você aceita morar nessa cidade santa que Jesus preparou pensando em você, que decorou pensando em você, que você tem uma casa com a plaquinha do seu nome, né? Que ninguém vai tirar isso de você, a não ser que você mesmo não queira ir. Porque hoje Jesus está te perguntando, você quer, meu filho, ir? Você quer, minha filha, ir para essa cidade santa, né? Que eu preparei com tanto carinho para você? Você aceita aí, né? Morar comigo no céu? Em nome de Jesus, você aceita? Então, Jesus está dizendo, filho, filho ou filha, né? Está tudo pronto. A cidade já está toda pronta, já está provado, o mal não presta. A saudade que eu tenho de você dói demais. Meus filhos, a mesa já está posta para a festa das bodas. Vem para casa. Eu já estou indo te buscar. Vem. Qual a sua resposta? Então, essa é a mensagem de hoje, né? É um sermão sobre a cidade celestial. E se você se encantou com esse assunto, pode ter certeza que quando você vê, né, será muito mais que isso. O que eu disse aqui é só o que João viu, né? E são um pouquinho só. A cidade é muito melhor, é muito bonita, é muito mais maravilhosa, né? Assim como é nosso Deus, né? Maravilhoso. E
eu, em nome de Jesus, aceito, né, morar nessa cidade, nessa casa que Deus preparou exclusivamente para mim. Já tem até o meu nome e o seu também. Deus já preparou também o seu cantinho, né? A sua mansão, não é nem cantinho, é mansão, né? Com o seu nome. Você só precisa aceitar e ir. E Jesus diz, né? Vem morar comigo, meu filho, né? Ou minha filha. Você que está ouvindo, Jesus está te chamando hoje, agora, né? Você aceita. Se você aceita, diga sim. E se ajoelhe, né? Vou fazer uma oração. Amado Pai, obrigada pela cidade que o Senhor construiu especialmente para cada um de nós. Colocou em uma casa especial o nome de cada um de nós. Nós temos no céu uma morada, né? Hoje muitos aqui não têm morada, né? Principalmente o pessoal do Rio Grande do Sul, que perderam tudo. E o Senhor nos dá essa garantia que nós temos já uma morada e já está preparada, decorada com o nosso nome, né? Mais bonita do que essas decorações de Natal que a gente vê, que a gente fica impressionado. A cidade celestial está mais bonita e mais decorada e festiva, esperando a gente subir e aceitar Jesus. Então hoje nós aceitamos Jesus e pedimos que o Senhor venha, né, nos buscar. E que aqueles que ainda não aceitaram, que o Senhor convença através do Espírito Santo. Nós te agradecemos por todas as bênçãos e pelo tempo que o Senhor nos dá aqui na terra para levar essa mensagem, a esperança que nós temos coisa muito melhor junto com o Senhor do que aqui nessa terra. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, obrigada. E que o Senhor abençoe cada um de nós individualmente naquilo que necessitamos. Por amor a Jesus, obrigada, amém. Então essa é a mensagem de hoje e até o próximo.